Existe uma força silenciosa que molda os vínculos humanos sem que percebamos. O toque. Não é apenas pele com pele, mas linguagem simbólica, ancestral. Quando você toca um homem em certos lugares estratégicos, ativa mais do que excitação. Desperta memória corporal, afeto e até vulnerabilidade. Mas por que alguns toques fazem ele se afastar e outros o fazem desejar sua presença como um vício? A resposta não está em técnicas prontas, e sim na psicologia profunda. Neste vídeo, você vai descobrir os 7 lugares secretos para tocar um homem e acionar gatilhos invisíveis de atração, desejo e conexão emocional verdadeira. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, ensinava que o corpo é um espelho do inconsciente. Isso quer dizer que certas regiões físicas concentram significados psíquicos. Não se trata só de biologia e nervos, trata-se de arquétipos, símbolos, projeções. Quando você toca um homem em pontos certos, pode, sem saber, estar despertando nele o impulso de proteção, o desejo de fusão ou até o medo da entrega. E tudo isso acontece em silêncio antes que qualquer palavra seja dita. Essa é a promessa. Ao entender esses 7 pontos secretos, você não apenas aprenderá onde tocar, mas por que isso funciona. Você vai acessar algo mais profundo que a sedução, a chave para o inconsciente masculino. A chave de 7 palavras que guia este caminho é clara. Toque certo ativa desejo emocional oculto. Guardou isso? Porque é o que vamos destrinchar em cada parte desta jornada. Nada aqui é aleatório. Cada lugar do corpo tem um porquê, uma razão simbólica que remete à sombra, ao ânimos, ao desejo de individuação que pulsa em cada homem. Este primeiro bloco é o convite para algo mais íntimo do que parece. A forma como você toca um homem diz mais sobre sua própria integração emocional do que sobre ele. E aqui entra o poder do espelho. Ao tocar o outro com consciência, você se toca por dentro. Quer saber por que o ombro é mais do que músculo? Porque a nuca pode despertar memórias de infância? E por que o toque nas mãos revela segredos não ditos? Esses lugares não estão escritos em nenhum manual comum. Eles exigem sensibilidade, presença e, sobretudo, uma escuta do não verbal. Vamos entrar nesse mapa corporal e simbólico, onde cada ponto toca uma parte do inconsciente masculino. O primeiro ponto é o mais negligenciado e, justamente por isso, o mais poderoso. O primeiro lugar secreto para tocar um homem e ativar atração profunda é a parte de trás do ombro, na junção com o pescoço. Não confunda com toque sexual direto. Aqui, falamos de um ponto carregado de significados inconscientes. Essa região representa simbolicamente o peso que ele carrega. Responsabilidades, expectativas, pressão social para ser forte o tempo todo. Quando você toca levemente esse ponto, com os dedos ou a palma da mão, em um gesto de apoio sutil, algo profundo se move dentro dele. É como se dissesse sem palavras: eu vejo o que você carrega. Carl Jung dizia que o inconsciente busca compensação. Se um homem vive no arquétipo do guerreiro, aquele que resolve tudo, que nunca demonstra fraqueza, ele será atraído por gestos que oferecem acolhimento sem julgamento. Tocar o ombro por trás, com presença e suavidade, ativa essa compensação. Você não o domina, você oferece abrigo. Esse toque revela que há espaço para ele relaxar, tirar a armadura. Por que isso funciona? Porque o inconsciente masculino vive dividido entre o impulso de lutar e o desejo secreto de se entregar. E a entrega só acontece quando ele se sente seguro. Esse toque sutil no ombro transmite segurança sem palavras. Ele não sente que está sendo seduzido, ele sente que está sendo compreendido.
É isso que torna esse gesto tão poderoso. Experimente. Quando estiver ao lado dele, coloque a mão nessa região durante uma conversa casual. Nada exagerado, apenas esteja presente. Observe a reação. Os ombros relaxam, a respiração muda, os olhos se tornam mais suaves. É o corpo respondendo à linguagem do inconsciente. Esse toque também revela sua própria integração da ânima, a parte feminina da psique, segundo Jung. Mulheres que desenvolveram essa escuta intuitiva tocam com intenção, não com carência. Elas não buscam controle, elas oferecem espaço. Se quiser tornar esse gesto ainda mais eficaz, visualize uma imagem interna ao tocar. Imagine que sua mão transmite calor, como um sol silencioso aquecendo o cansaço dele. Essa visualização simples reforça a intenção emocional do gesto. O corpo capta. Esse é apenas o primeiro ponto, e já revela muito sobre como o toque pode ser uma ponte entre duas almas. Quando feito com consciência, o gesto mais pequeno transforma a vibração entre vocês. O segundo lugar secreto para tocar um homem é a lateral do tronco, logo abaixo das costelas, um ponto surpreendente quase nunca explorado. Essa região é vulnerável por natureza, abriga órgãos vitais e por isso carrega no corpo masculino uma memória arcaica de proteção. Tocar ali, suavemente, com os dedos ou antebraço durante um abraço de lado, por exemplo, ativa o inconsciente de forma poderosa. Ele sente que você está próxima, mas não invasiva. Sente que você o acessa sem ameaçá-lo. Esse toque comunica algo profundo. Eu chego perto do que é frágil em você e te respeito. E quando um homem sente que pode ser frágil perto de alguém, a barreira emocional começa a ruir. Jung chamava isso de função transcendente, o ponto em que opostos se encontram. Aqui é o encontro entre força e entrega, entre controle e confiança. É nesse momento que você, sem dizer mais nada, pode afirmar para o universo: eu aceito o amor. Essa frase, quando dita com o corpo presente e o coração aberto, cria uma frequência. Marque essa declaração nos comentários do vídeo, escreva como um selo: eu aceito o amor. Para o amor chegar, é preciso mostrar que você está pronta para recebê-lo. E se você sente que algo sempre trava nos seus relacionamentos, talvez o problema não esteja nos homens, mas no que você ainda não vê. Sem consciência, é impossível saber onde está errando no amor. Faça agora o quiz gratuito que está na descrição do vídeo. Ele é um diagnóstico emocional, rápido e direto, que revela qual parte da sua jornada afetiva ainda está inconsciente. Voltando ao toque, por que essa região abaixo das costelas é tão significativa? Porque ela está entre o coração e o plexo solar, dois centros energéticos ligados ao sentir e ao agir. Quando você toca ali, acorda o impulso de confiar, mas também o desejo de agir para manter você por perto. É o ponto onde o amor começa a se mover. Use esse toque em momentos espontâneos. Ao caminhar ao lado dele, ao rir de algo juntos, toque e retire a mão com leveza. O segredo é a brevidade com presença. Isso comunica que você sabe o valor do contato e que não precisa se agarrar para ser sentida. Assim, o toque se torna ponte. Não é mais sobre estratégia, é sobre estar inteira no gesto. E isso, por si só, já é irresistível. O terceiro ponto secreto para tocar em um homem e despertar uma atração mais profunda está nas mãos, mais precisamente na junção entre o polegar e o indicador, onde há um músculo saliente. Essa área parece simples, mas guarda significados simbólicos densos. Jung via as mãos como instrumentos do ego ativo, aquilo que manipula, constrói, age no mundo. Quando você toca essa região específica da mão de um homem, ativa o arquétipo do criador, mas também toca a criança que ainda busca reconhecimento. Esse ponto é um cruzamento simbólico entre o fazer e o sentir. Quando você segura a mão dele e com o polegar massageia essa junção, mesmo que discretamente,
envia uma mensagem silenciosa. Eu reconheço seu esforço. Esse gesto sutil e terno tem o poder de derreter camadas defensivas. Ele não sente que está sendo seduzido, ele sente que está sendo visto. Por que esse gesto funciona? Porque muitos homens carregam uma sombra relacionada à utilidade. Foram condicionados a acreditar que só merecem amor quando são úteis, produtivos, quando estão fazendo algo. Ao tocar esse ponto com consciência, você separa amor de função. Oferece afeto sem exigir ação. E isso cria uma ruptura simbólica com o condicionamento. É quase como tocar a dor ancestral de "eu só sou amado se eu fizer algo por isso". Esse tipo de toque aparentemente inofensivo também revela algo sobre você. Quando o realiza sem ansiedade, sem necessidade de retribuição imediata, demonstra que sua ânima está amadurecida. Você não toca para obter, você toca para acolher. Essa maturidade psíquica é rara e profundamente magnética. Carl Jung afirmava que toda relação profunda exige o encontro de dois inconscientes. A superfície pode se atrair, mas é nas regiões simbólicas, nos toques que falam sem palavras, que o elo se forma de verdade. Ao tocar a mão com presença, você ultrapassa a linguagem racional. Acessa o corpo emocional dele, aquele que raramente se expressa com clareza, mas sempre sente. Esse gesto também pode ser feito em momentos silenciosos. Ao lado dele no carro, no sofá, enquanto esperam algo. Basta pegar a mão com suavidade, manter contato visual por um instante e pressionar levemente o ponto. Não se trata de técnica, mas de intenção. É a sua presença que faz o gesto funcionar, não o movimento em si. Essa é a beleza do toque consciente. Ele não exige palavras, mas diz tudo. O quarto ponto secreto é a base da nuca, onde termina o couro cabeludo e começa a coluna cervical. Esse lugar, muitas vezes acessado apenas durante momentos íntimos ou em instantes de vulnerabilidade, carrega um simbolismo profundo. É a fronteira entre pensamento e instinto, entre razão e corpo. Ao tocar essa região com leveza, deslizando os dedos ou apoiando a palma da mão com delicadeza, você cria um portal para o inconsciente mais primitivo do homem. Jung falava da sombra como aquilo que é reprimido, escondido, esquecido em nós mesmos. A base da nuca é uma das regiões do corpo onde essa sombra se manifesta de forma mais sutil. Por quê? Porque é ali que se depositam tensões acumuladas de controle, medo e hiperalerta. O homem moderno, educado para esconder sua fragilidade, carrega nessa região o peso de manter tudo sob controle. Um simples toque ali pode gerar um colapso momentâneo desse controle, um suspiro, um arrepio, uma breve rendição. Esse toque é delicado, quase reverente. Não é sobre excitação, é sobre entregar segurança com as pontas dos dedos. Quando você toca a nuca de um homem com consciência, ativa memórias sensoriais de proteção, acolhimento e cuidado. Muitas vezes, sem perceber, ele se inclina para mais perto, como se dissesse: "Continue, aqui eu posso descansar". Essa região também marca simbolicamente o início da espinha dorsal, a estrutura que sustenta o corpo. Ao tocar ali, você se conecta com a ideia de apoio, de base, de sustentação. Seu gesto comunica: "Você pode baixar a guarda perto de mim". E essa é uma das mensagens mais potentes que se pode oferecer a um homem que vive sob a armadura da autossuficiência. Mas há um detalhe importante.
Esse toque não deve ser feito em qualquer momento. Ele exige sintonia. O momento certo costuma ser aquele em que o silêncio está presente, durante uma conversa mais profunda, um abraço demorado ou até ao caminhar juntos, quando você apoia a mão na nuca dele por instantes. Se for sincero, esse gesto diz o que muitas palavras não conseguem. Aqui também aparece o princípio da função transcendente de Jung, o toque que reconcilia contrários. Você não está oferecendo apenas carinho, está despertando no outro a possibilidade de ser inteiro, de integrar força com ternura, presença com entrega. E talvez você perceba algo sutil. Ao tocar essa parte do corpo dele, algo em você também se transforma. Porque o toque verdadeiro é sempre de via dupla. Ele conecta, sim, mas também revela. Mostra o quanto você já integrou sua própria sombra ou ainda teme se entregar. Tocar a nuca é, portanto, mais do que um gesto. É uma permissão. E toda permissão tem o poder de curar. O quinto ponto secreto para tocar em um homem está logo atrás do joelho, na dobra onde a perna se curva. À primeira vista, parece estranho, pouco sensual, pouco óbvio. Mas justamente por isso é poderoso. Essa região é extremamente sensível e quase nunca tocada fora de contextos íntimos ou despretensiosos. Quando você toca ali, mesmo que brevemente, ao sentar perto dele, ao brincar com as pernas entrelaçadas ou em um momento de leveza, você aciona algo muito primitivo, a lembrança do toque não sexual que comunica proximidade genuína. A parte de trás do joelho está ligada à mobilidade, ao impulso de ir e vir. É o ponto que sustenta o movimento, mas que também guarda a tensão acumulada. Um toque ali não paralisa, ele suaviza. É quase como dizer, você pode parar um pouco, pode descansar de correr tanto. E esse gesto, aparentemente banal, ativa um tipo de atração que vai além da pele. Ele convida o homem a relaxar perto de você. Quando um homem relaxa verdadeiramente com uma mulher, a mente dele associa essa presença à segurança emocional. E isso é mais sedutor do que qualquer estímulo visual. A sedução profunda não é a que acelera o coração, é a que faz o corpo querer ficar. Mas para que isso aconteça de forma verdadeira, você precisa estar emocionalmente disponível, e isso exige algo antes do toque, aceitação interna. Por isso, declare agora e marque nos comentários deste vídeo: eu aceito o amor. Escreva com intenção. Não é só para os outros verem, é para você sinalizar ao universo que está pronta. O amor só chega quando há espaço, e o espaço começa com decisão. Se você ainda repete padrões afetivos que machucam, talvez esteja inconsciente do que te sabota. Sem consciência, é impossível saber onde está errando no amor. Por isso, faça agora o quiz gratuito que está na descrição do vídeo. É rápido, direto e revelador. Ele vai te mostrar exatamente onde está o ponto cego que impede suas relações de fluírem. Voltando ao toque, a região atrás do joelho exige leveza. Você pode roçar os dedos durante um momento de descontração ou apenas deixar que sua perna encoste ali com intenção. O segredo está em não forçar, em não transformar isso em técnica. Quando o toque nasce de um lugar sincero, ele se torna mágico. Jung dizia que os gestos verdadeiros não vêm do ego, mas da alma. E a alma reconhece o que é autêntico, sem que nenhuma palavra precise ser dita. O sexto ponto secreto para tocar em um homem está na linha do maxilar, próxima ao queixo, até a curva onde a mandíbula se encontra com o pescoço. Esse é um dos lugares mais carregados de energia psíquica, pois simboliza o lugar onde a força se estrutura, o centro simbólico da autoridade e da fala. Jung via a região da mandíbula como uma representação do poder de expressar ou reprimir a verdade interior. E muitos homens, mesmo os mais comunicativos, guardam ali uma tensão invisível, a de não poder dizer o que realmente sentem. Quando você toca esse ponto com as costas dos dedos, em um gesto delicado, talvez enquanto ele ri, olha para você,
ou em um momento de silêncio, está tocando diretamente o centro simbólico da identidade masculina. E mais, está tocando na fronteira entre o que ele mostra ao mundo e o que ele esconde. Esse gesto sutil comunica duas mensagens ao mesmo tempo. Primeiro, eu vejo sua força. Segundo, eu vejo o que está por trás dela. E isso ativa uma resposta emocional quase automática. A mandíbula, tensionada para manter a imagem de controle, suaviza. O olhar muda. Surge ali uma brecha rara. Ele sente que não precisa manter o papel, pode apenas ser. Esse toque também ativa o arquétipo do guerreiro que encontra descanso. E esse descanso, quando vem pelo afeto, gera atração genuína, emocional, densa. Não é o desejo superficial de conquista, é o desejo profundo de permanecer. É nesse momento que você pode demonstrar que está presente com o corpo, com a alma e com a atenção. Se isso está fazendo sentido para você, curta este vídeo. É uma forma simples de mostrar que aprendeu algo que tocou mais fundo. Esse ponto da mandíbula também revela como você lida com a autoridade do outro. Mulheres que tocam essa região com controle, dureza ou carência revelam sua própria sombra ligada à necessidade de dominar ou de ser validadas. Mas quando o toque vem do feminino integrado, aquele que não precisa provar nada, o gesto se torna cura. E cura gera atração, porque revela segurança. A próxima vez que estiver frente a frente com ele e surgir aquele momento de intimidade no olhar, aproxime a mão e toque com delicadeza esse ponto do rosto. Depois, retire. O silêncio após o gesto falará mais do que qualquer frase bem planejada. Porque, como ensinava Jung, o essencial não está nas palavras, mas nos símbolos. E o toque é o mais antigo de todos. O sétimo e último ponto secreto para tocar em um homem está na parte interna do braço, entre o bíceps e o antebraço, próximo à dobra do cotovelo. Essa região é surpreendente por um motivo simples. Quase ninguém toca ali com intenção. E, entanto, ela é uma das áreas mais sensíveis emocionalmente do corpo masculino. Por quê? Porque representa a junção entre ação e entrega, entre força e vulnerabilidade. Esse ponto, quando tocado com leveza, por exemplo, durante uma conversa em que você segura o braço dele, ou ao caminhar e escorregar seus dedos nessa região, aciona o símbolo da confiança. É como se dissesse, eu me aproximo de onde você age, mas sem ameaçar seu espaço. O inconsciente masculino lê isso como um sinal claro de respeito e presença. Jung acreditava que o corpo manifesta aquilo que a psique ainda não compreende. A parte interna do braço, protegida, pouco exposta, é onde muitos homens guardam tensões relacionadas a afeto não correspondido ou a necessidade de sempre ter que fazer mais para merecer amor. Quando você toca ali com intenção suave, comunica uma verdade essencial. Ele não precisa provar nada para estar com você. Esse toque é o que chamamos de gesto de abertura. Não exige resposta, não força a emoção, apenas está presente. E por isso é tão raro e tão marcante. Mais do que isso, esse ponto também revela algo em você. Ao tocar um lugar tão vulnerável, você precisa estar em paz com sua própria vulnerabilidade. Se o faz com ansiedade, tentando obter validação, o gesto perde sua força. Mas se o faz com tranquilidade, como quem já se aceitou, então transmite algo irresistível. Você não quer dominar, quer se conectar. E isso desperta nele algo que nenhuma estratégia externa consegue: a vontade de abrir o próprio mundo interior.
Muitos homens, mesmo aqueles que evitam contato emocional, sentem-se puxados para perto quando alguém toca esse ponto com delicadeza e presença. Esse toque pode acontecer no meio de uma conversa, durante uma risada compartilhada ou em um momento de silêncio. O ideal é que seja breve, o suficiente para gerar contato, mas sem grudar. O segredo está no espaço, a liberdade que você oferece dentro do gesto. Carl Jung ensinava que o amor verdadeiro não é fusão, mas encontro entre inteiros. Cada toque consciente que você oferece não aproxima apenas os corpos, aproxima as almas. E isso é o que verdadeiramente sustenta o desejo no tempo. Agora que você conhece os 7 pontos secretos para tocar em um homem, é hora de entender o que está por trás de todos eles. Não é o toque em si que gera a atração, é a consciência por trás do gesto. Quando você toca com presença, você comunica que está ali de verdade, que não busca controlar, seduzir, forçar, que simplesmente é. E isso, para o inconsciente masculino, é libertador. A maioria dos homens não sabe nomear o que sente, mas sente. Sente quando está sendo desejado por quem se desespera e sente quando está sendo tocado por quem já se escolheu. Os 7 pontos que você aprendeu são símbolos, espelhos, caminhos. Eles revelam no corpo dele o quanto você já caminhou dentro de si. Cada gesto seu é um reflexo da sua própria integração emocional. Por isso, se você quer que o amor verdadeiro venha até você, precisa declarar. Declare agora nos comentários deste vídeo: "Eu aceito o amor". Essa frase, escrita com intenção, é mais do que uma afirmação, é um chamado. Quando você assume que está pronta, o universo começa a mover as peças. E mais, se você ainda sente que se perde nos relacionamentos, se repete padrões que machucam e não entende por quê, é hora de olhar para dentro. Faça agora o quiz gratuito que está na descrição do vídeo. Ele é um diagnóstico direto da sua vida amorosa. Não há como transformar o que você não entende. Sem consciência, não dá para saber onde está errando. Todos os toques que ensinamos aqui são ferramentas, mas nenhuma ferramenta funciona se você estiver desconectada de si mesma. O toque só atrai de verdade quando nasce do centro, e o centro só se forma quando você para de buscar amor nos outros e começa a reconhecê-lo em si. Jung dizia que aquilo a que você resiste, persiste. E talvez, por anos, você tenha resistido ao amor sem perceber. Evitou a entrega verdadeira por medo da dor. Mas agora, com esse novo olhar, pode tocar e ser tocada de outro jeito, mais inteiro, mais real. Você não precisa de técnicas, precisa de presença, precisa de verdade, precisa tocar com alma. E isso começa com uma escolha, uma frase, um clique de consciência. Agora você sabe. O corpo fala o que o coração ainda não consegue dizer. Cada ponto tocado, cada gesto sutil, cada presença silenciosa tem o poder de abrir portais invisíveis para dentro de um homem e também para dentro de você. O verdadeiro toque não acontece com os dedos, mas com a alma. Quando você aprende a tocar com intenção, você também aprende a se ouvir. Porque ninguém toca o outro sem, de alguma forma, se tocar também. Esses 7 lugares secretos não são atalhos para conquistar, são caminhos para despertar. Caminhos que mostram o quanto o amor exige atenção, escuta e coragem. Tocar um homem do jeito certo é, antes de tudo, um gesto de autoconhecimento. É dizer, com o corpo, o que a psique leva anos para compreender. Eu estou aqui, inteira, e te vejo. Carl Jung nos lembrou que toda jornada de individuação é, no fundo, um chamado para amar. Amar com verdade, com presença, com inteireza. E amar, como você agora sabe, começa com o toque certo,
no lugar certo, pela razão certa. Não para manipular, mas para encontrar. Não para prender, mas para libertar. Se isso fez sentido para você, curta este vídeo agora mesmo. Mostre que esse conhecimento encontrou espaço dentro de você. E se tocou algo mais fundo, marque nos comentários: eu aceito o amor. Essa é sua declaração, sua abertura para o que vem. É o seu símbolo. E se ainda há dúvidas, medos ou padrões que você não entende, vá além. Faça agora o quiz gratuito que está na descrição. É um passo simples, mas revelador. O amor só floresce onde há consciência. Sem ela, repetimos o que nos fere. Você chegou até aqui porque algo em você já está mudando. Continue. O próximo nível não está fora, está dentro.